Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei falar muitas notícias na volta do nosso quadro The News. Então vamos aos destaques. Flamengo compra Gabigol. Grêmio perto de fechar com Diego Souza. Arsenal não tem dinheiro para contratar Pablo Mari, mas ainda tenta levar o zagueiro do Flamengo. E Thiago Neves fecha com o Grêmio. Isso e muito mais você acompanhará neste vídeo. Então já vai deixando o seu like se você ainda não deixou. E se você ainda não for inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. A negociação entre Flamengo, Gabigol e Inter de Milão se arrastou por meses. Mas as partes chegaram a um consenso e o atacante assinou em definitivo com o rubro-negro. A transação foi finalizada nesta segunda-feira, 27. As conversas contaram com as presenças de Marcos Braz, vice de futebol, e do diretor de futebol Bruno Spindel, que estão na cidade italiana. Para ficar com o camisa 9, com quem já estava acertado há cerca de 10 dias, o clube topou pagar um pouco além dos 16 milhões de euros previstos inicialmente para os italianos, que cederam a melhor oferta que tiveram desde que as partes conversaram. Os valores finais são mantidos em sigilo pelas partes. O Flamengo manifestou interesse em ficar com Gabigol muito antes dos títulos do Brasileiro e da Libertadores. As taças, no entanto, valorizaram o jogador, o que tornou a negociação mais demorada. Com o martelo batido, ele torna-se o jogador mais caro da história do Flamengo, posto que pertencia a Arrascaeta. O Grêmio confirmou a contratação do meia Thiago Neves para reforçar o time em 2020. O clube gaúcho anunciou a contratação do sexto reforço para a temporada na manhã desta segunda-feira. O jogador estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro, e foi um pedido do técnico Renato Gaúcho. Prestes a completar 35 anos, Thiago Neves assina contrato de uma temporada e cláusulas de produtividade com metas por rendimento dentro de campo. Ele chega a Porto Alegre nesta segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato. A apresentação deve ocorrer nos próximos dias. De acordo com a informação do repórter do Fox Sports Wagner Martins, o tricolor imortal já tem tudo acertado com o atacante Diego Souza, que só aguarda a resolução de alguns detalhes para ser oficializado. A contratação do atleta de 34 anos foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que pediu a chegada de um jogador que tenha como característica saber prender bem a bola no ataque. Uma das necessidades que o treinador identificou para o elenco gremista. Diego Souza, que estava livre do mercado desde que rescindiu com o Botafogo, assinará contrato nos mesmos moldes do de Thiago Neves, válido pelos próximos 12 meses. Esta será a segunda passagem do meia pelo tricolor. Em 2007, emprestado pelo Benfica de Portugal, disputou 56 jogos e anotou 16 gols pelo clube. Na época, ainda foi vice-campeão da Conmebol Libertadores para o Boca Juniors. O advogado de Rony, Carlos André de Freitas Lopes, diz que a venda de Rony para Corinthians ou Palmeiras depende antes de um acerto com o Atlético. A proposta do Furacão é que o jogador receba $1 milhão, cerca de 4,2 milhões. Os representantes de Rony pedem 3 milhões de euros, cerca de 12,3 milhões. As propostas de Corinthians e Palmeiras são 6 milhões de euros, cerca de 25,3 milhões. A diretoria do Atlético e os representantes do jogador, porém, ainda tentam chegar a um acordo sobre a divisão do valor da venda. Essa diferença de 2 milhões de euros, cerca de 8,4 milhões, tem travado a negociação. O Atlético avalia que o atacante deveria receber $1 milhão, cerca de 4,22 milhões. Mas o advogado do jogador diz que há um contrato entre Furacão e Rony que estipula que o atacante deve receber 50%. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do seu novo treinador. Trata-se de Felipe Conceição. O comandante assina com o Massa Bruta até o final de 2021 e será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, antes do confronto da equipe contra a Inter de Limeira pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Felipe Conceição era treinador do América Mineiro até o último sábado, quando o Coelho anunciou sua saída. De acordo com a nota publicada no site oficial do Clube Mineiro, Conceição pediu demissão após receber a oferta do time de Bragança. A nota também afirma
que o Red Bull Bragantino precisará arcar com a multa rescisória do treinador, já que tinha contrato em vigor com o América Mineiro. O Fluminense acertou com mais um reforço para a temporada. Trata-se do goleiro João Lopes, que acumula passagens pelo Flamengo e Portuguesa. Ele assinou por 2 anos. Na negociação, o tricolor ficou com 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele defendia o Santa Clara de Portugal, emprestado pela Lusa. O goleiro fecha o ciclo de contratações para a posição. O Botafogo da Paraíba anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira, a contratação do lateral direito Léo Moura. O anúncio foi feito pelo presidente Sérgio Meira, em entrevista coletiva no CT do clube. O contrato de Léo Moura com o Botafogo da Paraíba já está assinado e vai até o fim da Série C deste ano. A expectativa da diretoria é que ele já faça a estreia contra o Náutico no estádio Almeidão no dia 8 de fevereiro pela Copa do Nordeste. O Atlético Mineiro oficializou a saída do lateral esquerdo Danilo Barcelos. A rescisão contratual do lateral esquerdo foi publicada nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Apesar de ter rescindido o contrato de Danilo, que se encerraria no fim da temporada 2020, o Atlético vai ficar com 20% dos direitos econômicos do jogador. O alvinegro ainda poderá lucrar em caso de venda futura do jogador. Danilo Barcelos vai assinar contrato com o Botafogo por 2 temporadas. O vínculo do jogador com o clube carioca vai até o fim de 2021. Pablo Mari foi a Londres e sua contratação pelo Arsenal parecia próxima. Entretanto, algo não deu certo e o zagueiro já está de volta ao Brasil para treinar com o Flamengo. O problema? Falta de dinheiro. Segundo Mauro César Pereira, jornalista da ESPN, o clube londrino não tem como contratar o zagueiro. Em conversas do jornalista com uma fonte na capital inglesa, foi confirmado que o Arsenal já gastou todo o seu dinheiro. Entretanto, isso não quer dizer que é o fim das conversas. O desejo do zagueiro de jogar na Premier League fala mais alto, mas o Flamengo não vai emprestá-lo sem nenhuma garantia, como desejavam os ingleses para depois contratá-lo no meio do ano. Sem espaço no Corinthians, o meia Jadson está próximo de assinar com o Coritiba para a disputa do Campeonato Paranaense e também da Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Coxa já entrou em contato com o staff do jogador, que atualmente tem 36 anos e está confiante no desfecho positivo da negociação. O site norte-americano The Athletic informou nesta segunda-feira que o Atlético Mineiro está perto de acertar a contratação do atacante venezuelano Jefferson Savarino, de 23 anos. O jogador pertence ao Real Salt Lake, que disputa a Major League Soccer, a MLS. A diretoria do Alvinegro não confirma a negociação. Nada a declarar, disse Rui Costa, diretor de futebol do Galo, ao Super Sports. De acordo com a publicação, o Atlético fez uma proposta de 2 milhões de dólares, cerca de 8,4 milhões na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos de Savarino. O restante dos direitos econômicos ficarão com o Real Salt Lake, que lucraria com a venda futura. Galera, esse foi o primeiro vídeo da volta do DE News. E se você tiver gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de deixar o seu like para nos ajudar. E também ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, um forte abraço para vocês e eu fui!